Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer, como Ele quer. Deus usa os anjos. Este é o nosso estudo de número 749, aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo aqui no nosso canal e veremos sobre anjos logo após a nossa vinheta. Os anjos, eles são agentes de Deus. Eles foram usados no passado, são usados no presente, serão usados no futuro, sempre com fim específico pelo nosso Deus. Vamos ao nosso tema, angelologia, conhecendo sobre anjos, agentes de Deus. O nosso texto base está em Salmo número 34, verso 7, que diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os temem e os livra. A angelologia ou angeologia é o estudo sobre anjos. É necessário sabermos sobre eles para não sermos enganados e dar a glória devida do Senhor à sua criatura. Sabe por quê? Deus não dá a glória dele a nada nem a ninguém. Isaías capítulo 42, verso 8 diz assim: eu sou Yahvé, o Senhor, este é o meu nome, não dividirei a minha glória a nenhum outro ser, tampouco entregarei meu louvor às imagens esculpidas. Deus não dá a glória dele a nada nem a ninguém. E os anjos, eles são criaturas de Deus, eles foram criados por Deus. Colossenses capítulo 1, verso 16. Porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Os anjos foram criados por Deus, são numerosos, são incontáveis, eles são parte do exército de Deus. Jó no capítulo 25, verso 2 e verso 3 diz: Deus é todo poderoso e deve ser reverenciado com amor e obediência. Ele é que faz com que haja ordem e paz nos céus que lhe pertencem. Seria possível contar os exércitos de seus anjos e a sua luz, sobre quem não haverá de se levantar. Então, anjos são seres numerosos, mas não se esqueça, foram criados por Deus. Após a última Páscoa, Jesus estava no jardim do Getsemane e os soldados vieram prender a Jesus. Pedro, ele desembainhou a espada, ele cortou a orelha do Malco, servo do sumo sacerdote, e Jesus o repreendeu. Mateus capítulo 26, versos 52 e verso 53. Mas Jesus lhe ordenou: embainha a tua espada. Olha que tremenda fala de Jesus. Pois todos os que lançam mão da espada, pela espada morrerão. Ou imaginas tu que eu, Jesus falando, neste momento, não poderia orar ao meu Pai e Ele colocaria à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Os anjos, eles são seres inumeráveis, são incontáveis, e uma das funções dos anjos é louvar a Deus. Salmo 148, verso 2, o salmista fala: louvai-o vós todos, seus anjos, louvai-o vós todos, seus exércitos celestiais. E podemos entender quando o salmista convida todos a louvarem ao Senhor. É um privilégio do homem louvar ao Senhor, porque os anjos louvam ao Senhor. Apocalipse no capítulo 5, verso 11, verso 12 diz assim: então reparei e também ouvi a voz de grande multidão de anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares e de milhões, e olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos, e o número deles era miríades de miríades, e o número deles era miríades de miríades e milhares de milhares,
que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Olha o privilégio dos anjos darem glória ao Senhor, louvarem ao Senhor, exaltarem ao Deus Todo-Poderoso. E João, ele viu miríades, é uma quantidade indeterminada, é considerado uma quantidade imensa, e muitos dizem que é 10.000. Imagina, miríades de miríades, milhares de milhares. E os anjos, eles servem a Deus, o Todo-Poderoso, eles servem ao Senhor. Jó capítulo 2, verso 1 diz assim: em um outro dia, os anjos, os servidores celestiais, voltaram a se apresentar perante Yahvé, o Senhor. E olha só, e Satã, o acusador, também estava entre eles, para da mesma maneira ser ouvido por Yahvé, ser ouvido por Deus. Então os anjos, eles foram criados, eles são servos do Senhor e eles têm funções determinadas. No Salmo 91, verso 11, olha o que nos lembra: porque a seus anjos ele dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. O Todo-Poderoso, o Senhor, o Eterno, o nosso Deus, ele dá ordem aos anjos dele para te guardarem, para estarem ao teu lado. Os anjos, eles são espíritos ministradores. Hebreus capítulo 1, verso 14 diz assim: não são todos os anjos espíritos ministradores, enviados para servir em benefício dos que herdarão a salvação. Os anjos estão a serviço do nosso Deus, a favor daqueles que servem ao Senhor, em benefício daqueles que herdarão a salvação. Ainda no Salmo 103, verso 21 diz assim: bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. Beneplácito é a sua aprovação, a sua autorização, a sua confirmação. E todos, além dos anjos, somos convidados a louvar, a bendizer, a exaltar, a adorar o Senhor. E se você observar, os anjos foram criados espíritos, mas eles podem tomar formas humanas, formas de homem. Lembra quando apareceu a Josué? Josué capítulo 5, verso 13 e verso 14. Imagina a cena. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele, olha a resposta do anjo: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com seu rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Então você observa bem, os anjos, eles estão a serviço do Senhor. Esse anjo que apareceu para Josué, ele era provavelmente o próprio Jesus. Sabe por quê? Porque o anjo não recebe adoração, e este anjo, Josué, se prostrou e Josué disse a ele: o que diz meu senhor ao seu servo? Mas o anjo, ele também apareceu a Abraão, Gênesis capítulo 18, verso 2, que diz: Abraão ergueu os olhos e observou 3 homens em pé, a pouca distância. Assim que os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e prostrou-se, encostando seu rosto no chão. Um desses 3 anjos também era o nosso Senhor Jesus, também era uma teofania. Já os outros 2 não. Muitas vezes a Bíblia relata o aparecimento de anjos aos seres humanos em forma de homem. Lembra que eram 3 que apareceram a Abraão?
Um ficou e os outros 2 foram para a casa de Ló. Mas também a Bíblia relata de Jacó, que viu anjo, Daniel, Elias, os discípulos, Paulo, Pedro e muitos outros. Mas o anjo, eles não têm sexo, eles são assexuados, eles não casam. Vamos ver Marcos capítulo 12, verso 25, que diz: quando os mortos ressuscitam, não se casam nem são dados em casamento, mas são como os anjos nos céus. O casamento é coisa da terra, lá no céu. Seremos como os anjos, não haverá casamento. Os anjos são poderosos. Deus dá poder para eles executarem a vontade dele, a vontade do Deus Todo-Poderoso. No Salmo 103, verso 20, diz assim, olha, bendizei ao Senhor vós, seus anjos, forças poderosas de elite, que amais a sua palavra e obedeceis a todas as suas obras. Olha que tremendo! Bendizei ao Senhor, vós seus anjos, forças poderosas de elite, são anjos poderosos que bendizem ao Senhor, adoram ao Senhor. Tem outra versão do Salmo 103, verso 20, que diz, bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Mas observa aí, que cumpris as ordens do Senhor. O rei Senaqueribe da Assíria, ele já havia conquistado várias nações, ele estava prepotente, presunçoso, e ele queria conquistar Jerusalém, a capital do Reino do Sul. O rei Ezequias, quando ele soube, ele recebeu uma carta que o próprio rei Senaqueribe enviou para ele, insultando ao Deus Todo-Poderoso. Ezequias pegou aquela carta, levou ao Senhor, no templo do Senhor. Ezequias pediu ajuda ao Senhor, e sabe o que Deus fez? Deus usou um anjo, foi um, para destruir o exército dos assírios. Segundo Crônicas, capítulo 32, verso 21, então Yahvé, o Senhor, enviou um anjo que aniquilou todos os experientes soldados, líderes e oficiais no próprio acampamento do rei assírio, de forma que este bateu em retirada para suas terras sob profundo sentimento de derrota e de vergonha. Aquele homem presunçoso, arrogante, ele viu o exército dele ser derrotado, e foi derrotado por um anjo. Um só anjo destruiu 185 mil soldados. Os anjos recebem ordem do Senhor e estão sujeitos ao Senhor. 1 Pedro capítulo 3, verso 22 diz, o qual, havendo subido ao céu, reina à direita de Deus, e a ele estão sujeitos todos os anjos, autoridades e poderes. Os anjos são submissos ao Senhor e recebem ordem do Senhor, porque são sujeitos a ele. Eles não são seres oniscientes como o nosso Deus. Eles não têm os atributos do nosso Deus. Eles não são onisciente, onipotente, onipresente. Eles não têm todo o conhecimento. Marcos capítulo 13, verso 32 diz, todavia, a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho do Homem, senão apenas o Pai. O grande dia, o dia tão esperado pela Igreja do Senhor, o dia da vinda do nosso Senhor, o dia do arrebatamento da Igreja, os anjos não sabem. Mas tem uma coisa que é muito importante, muitos cometem esse erro. Os anjos não aceitam a adoração. A Bíblia
ela nos mostra muitas vezes que homens quiseram adorar a eles, mas eles não aceitaram, pois eles estão a serviço do Deus Todo-Poderoso, estão a serviço do nosso Senhor Jesus. Apocalipse, no capítulo 19, verso 9 e verso 10 diz: então o anjo me ordenou, escreve, bem-aventurados os que são chamados ao banquete das núpcias do Cordeiro, e disse-me mais: estas são as exatas palavras de Deus. Diante disso, lancei-me aos seus pés num gesto de adoração, mas ele imediatamente me orientou: olha, não faças isso, sou conservo teu e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porquanto o testemunho de Jesus é a essência da profecia. Devemos adorar somente a Deus. Os anjos não recebem culto. Quantas pessoas erram por não conhecer a Bíblia Sagrada e cultuam aos anjos? Mas olha o que Paulo fala em Colossenses capítulo 2, verso 18: ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humilhação e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Então os anjos não recebem culto, e Jesus, ele nos deixa um ensinamento muito claro, que devemos servir e adorar somente ao Deus Todo-Poderoso. Podemos adorar ao Senhor Jesus, e o próprio Jesus mesmo disse, sabe para quem? Para Satanás. Quando Satanás foi tentar ele no deserto, Lucas capítulo 4, verso 7 e verso 8, portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Olha a proposta do diabo para Jesus. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. E quantos crentes estão errando? Quantos crentes adoram homens? Quantos crentes têm seus ídolos? Adoram músicas, adoram cantores, adoram pregadores, adoram homens. Mas o que o Senhor nos ensinou? Devemos adorar somente ao Deus Todo-Poderoso. Não podemos nos esquecer, anjos são criaturas de Deus. Paulo fala em Romanos capítulo 1, verso 25, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. É importante estarmos sempre com isto na nossa memória. Muitas pessoas com falsos pretextos trazem heresias, ou seja, coisas erradas, com interpretações errôneas da Bíblia, e falam que devemos adorar a anjos, mas nós podemos ver através deste estudo que o anjo não recebe adoração. E a Bíblia, ela nos fala sobre classe de anjos, a Bíblia nos fala sobre funções diferentes de anjos. Vamos nos lembrar, por exemplo, do anjo Gabriel, que é o anjo mensageiro de Deus. Lucas capítulo 1, verso 18 e verso 19. Então Zacarias indagou do anjo: como poderei certificar-me disso? Pois já sou idoso e minha esposa igualmente de idade avançada. Ao que o anjo lhe replicou: sou Gabriel, aquele que está permanentemente na presença de Deus, e fui encarregado de vir para falar e transmitir-te estas boas notícias. Zacarias estava no templo fazendo o serviço do sacerdócio, e ele e a esposa dele, Isabel, não podiam ter filhos porque ela era estéril. Mas Deus mandou o anjo Gabriel avisar, anunciar para Zacarias que Isabel estaria grávida, e nasceu, sabe quem? João Batista.
Então, Gabriel é o anjo mensageiro, ele anunciou o nascimento de João Batista, ele também anunciou o nascimento de Jesus para Maria, e foi ele também que trouxe a revelação, a interpretação da visão que Daniel teve. A Bíblia também nos fala sobre arcanjo. Lembra? Arcanjo, no caso, Miguel. O exemplo que eu vou trazer é quando o diabo, ele disputou o corpo de Moisés, ele disputou com Miguel. Judas, no verso 9, diz assim: no entanto, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando argumentava com o diabo e batalhava a respeito do corpo de Moisés, olha que interessante, se atreveu a fazer qualquer acusação injuriosa contra o inimigo, limitando-se a declarar: o Senhor te repreenda. Eu acho tremendo a gente ver que o arcanjo Miguel, que significa o que é semelhante a Deus, tem uma função especial e é o único arcanjo mencionado na Bíblia. E quando ele está argumentando com Satanás, batalhando a respeito do corpo de Moisés, o que ele fala? O Senhor te repreenda. É muito importante entendermos as funções e tudo o que acontece na Bíblia. A Bíblia também fala de querubins. Querubins estão ligados à glória de Deus, à magnificência de Deus. Na tampa da arca, por exemplo, foi esculpido 2 querubins, simbolizando a presença de Deus. Lá no templo, Salomão colocou no santuário interno 2 querubins, e Ezequiel, ele teve a visão com querubins, e ele os descreve no capítulo 10 do livro de Ezequiel. Mas a Bíblia também fala de serafins. Segundo os estudiosos, os serafins têm a função de louvar, de promover a santidade de Deus. O profeta Isaías descreve os serafins no capítulo 6. Vamos conferir? Isaías capítulo 6, verso 1 ao verso 3. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Olha que tremendo! Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Que maravilha podermos saber o que o Senhor tem preparado, o que o Senhor tem realizado e quem o Senhor usa para nos socorrer, nos proteger, para nos abençoar. Os anjos, eles têm vontade própria. A Bíblia ela nos mostra que aqueles que escolheram seguir ao diabo, eles foram expulsos do céu. Segundo Pedro capítulo 2, verso 4. Olha que importante você entender. Ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aprisionando-os em cadeias abismais tenebrosas, com o propósito de serem reservados para o juízo. Quando teve a rebelião lá no céu, a Bíblia nos mostra que o diabo, os anjos que serviram ao diabo nessa rebelião, que ficaram do lado do diabo nessa rebelião, eles foram expulsos do céu. Por isso nós precisamos estar atentos. Os anjos de Deus, eles são agentes de Deus, eles obedecem à voz de Deus, eles têm funções especiais, eles são direcionados por Deus a favor do povo escolhido, do povo amado de Deus e do Evangelho. Eles não aceitam a adoração, eles recebem ordem somente do Deus Todo-Poderoso. Se você gostou desse vídeo, esse vídeo edificou a tua vida, faça seus comentários, compartilhe e dá o seu like. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar, se inscreva. Que o nosso bondoso e maravilhoso Mestre Jesus te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.